Ele disse, página 163, carta 62, meditação para a felicidade. Estamos no mês de Adar, que é o mês da alegria, então pensei que algumas cartas sobre felicidade seriam um ótimo tema. E no Purim vamos ver um cavalheiro na Holanda. Acho que não fizemos isso, certo? Se fizemos, me avise. Tenho quase certeza de que é isso. Recebi sua carta em 2 de Cheshvan. Este é, como eu sempre gosto de dizer, o ano. Isso é do ano de 1975. E assim, recebi sua carta do dia 2 de Cheshvan e correspondências anteriores, assim como o telegrama. Sua pergunta é surpreendente na medida em que você certamente sabe disso. Um dos fundamentos da nossa Torá é chamada Torá Emes, porque ela diz a verdade, e a Torá é chamada Torá Emes, a Torá de Emes, de verdade. Por que ela é chamada Torá Emes? Porque ela diz a verdade. Aliás, esse é um ponto muito forte ao saber que se você quer a verdade, você olha para a Torá, que foi escrita por Deus, o Criador do mundo e a fonte de tudo. Então, obviamente, ela é a fonte máxima e absoluta da verdade. E isso às vezes é difícil, porque o que a Torá nos diz não parece lógico para nós, porque às vezes realmente não é lógico. É verdade, mas não é lógico, pois há verdades mais profundas que a lógica. Então, o Rebbe sempre enfatizava que a Torá, Torá Emes, sempre que ele falava nos Farbrengens, ele sempre usava esse termo, que tudo é por Hashgacha Pratis. A verdade é que tudo é por providência divina. Portanto, você certamente tem suas lixas neste mundo, então isso significa que você foi colocado aqui com umas lixas específica. Hashlishas é uma missão, ou seja, também significa que você recebeu a habilidade e a capacidade de cumpri-la. Se Deus te deu uma missão, Ele também te deu os recursos para cumpri-la. Caso contrário, qual o sentido de receber uma missão impossível? É lógico que Deus não daria a alguém uma tarefa impossível de ser realizada. Agora, isso você pode conhecer porque já vimos isso em outras cartas, e você pode conhecer porque já sabe disso, certo? Isso é óbvio, porém, quando é que deixa de ser, quando é que de repente perde sua simplicidade? No momento em que me encontro numa situação muito desafiadora, naquele momento em que estou sobrecarregado, então eu não vejo isso necessariamente como algo que eu possa cumprir. E eu digo, poxa, isso é loucura, eu não consigo fazer isso. Então, o Rebbe é a voz externa para essa pessoa dizer, você recebeu uma missão. Tudo é pela providência divina e se você está nessa situação, você tem a capacidade. Além disso, é possível e necessário cumprir suas shlishus com alegria. Você não só pode realizar isso, como pode fazê-lo com alegria, como está escrito, sirva a Deus com alegria. Isso está no Salmos capítulo 100, que recitamos em nossas orações todos os dias, Ivdu es Hashem bisimcha. E também para isso, a capacidade necessária foi dada. Além disso, para estar alegre enquanto faz isso, Deus lhe deu a capacidade de ser alegre, uma das maneiras de estimular essa alegria. Agora o Rebbe lhe dá uma ajuda, uma ferramenta. Ok, mas é tão esmagador? Como posso estar em um estado de alegria? O Rebbe diz. Vou te dar uma maneira de estimular a alegria. Isso é refletir, antes de tudo, que Deus escolheu o povo judeu e você em particular para cumprir umas shlishus para Ele. Deus escolheu o povo judeu em geral para cumprir uma missão única e Ele escolheu você para uma missão específica. Imagine se um rei humano viesse da cidade dele. Talvez tenhamos feito isso semana passada. Alguém se lembra? Eu não sei. Acho que fizemos, mas agora trago uma nova energia. Mas imagine se um rei humano viesse da cidade e residência dele para visitar sua casa e lhe confiasse uma tarefa especial? Quão bem-vindo isso seria, quanto mais em relação ao Rei dos Reis. Nossos sábios afirmam que é um prazer, por assim dizer, para Deus que Ele tenha dado um mandamento e sua vontade tenha sido cumprida. E Deus sente um prazer enorme quando cumprimos o que Ele nos pede para fazer. Sabe, eu sei, quando peço para meus filhos fazerem algo e eles fazem, eu me sinto bem com isso. Não só porque fizeram o que eu precisava, mas é bom quando o relacionamento permite pedir e eles atendem. Certamente, é muito gratificante poder agradar a Deus, especialmente porque Deus promete uma recompensa generosa, tanto neste mundo quanto no mundo vindouro. Levando a ilustração um pouco mais adiante, deve-se considerar que no caso de um rei humano,
nunca se pode ter certeza de que a tarefa que ele dá é totalmente para o bem, ou que ela pode ser realizada completamente, ou que ele pode cumprir plenamente sua promessa de recompensa. Tudo isso, é claro, não se aplica no caso de uma mitzvah. Tudo o que Deus promete é absoluto, nada impede Deus de cumprir. Também é claro que quando uma pessoa realiza suas tarefas com alegria e confiança, ela provavelmente terá mais hatzlashá. Quando estamos em um estado de alegria, somos exuberantes, estamos abertos, somos expansivos. As coisas são possíveis na nossa crença e, portanto, temos muito mais sucesso e também mais chances de superar qualquer desânimo quando estamos em um estado de alegria. Pessoas que dizem palavras desanimadoras não nos impactam tanto, conseguimos superar qualquer desânimo ou dificuldade que possa surgir. Ao refletir profundamente sobre o que foi dito acima, você encontrará força, encorajamento e verá como é fácil aplicar isso sem dúvidas. Nesse sentido, seu Pidyon, que é o PAN, a carta especial entregue ao nosso Rebbe, será lida no local sagrado de descanso do meu sogro, de abençoada memória. Espero receber boas notícias suas sobre tudo o que foi mencionado na grande carta acima. Acho que podemos, deixe-me ver, alguém se lembra? Se já fizemos a próxima carta? Ninguém se lembra? Então podemos fazer de novo ou é a primeira vez? Não tenho certeza. Lembro da Englewood, Nova Jersey, mas já li essas cartas antes. Não sei de onde me lembro disso. Beleza, vamos fazer isso. Carta número 63. Conte suas bênçãos para um cavalheiro na Englewood, Nova Jersey, no ano de 1978. Quanto à questão de como superar uma sensação geral de depressão, essa é uma pergunta muito universal. Não deve ser difícil para um judeu instruído a começar o dia com as bênçãos matinais, refletindo sobre o significado simples dessas bênçãos. Isso torna muito mais fácil contar suas bênçãos, o que certamente deve colocá-lo em um estado de espírito feliz. É por isso que começamos nossa oração diária com Modei Ani. Eu agradeço, então, diz o Rebbe. Foque nas bênçãos matinais, começando pela primeira. Não chega a ser uma bênção, mas é a primeira oração que fazemos ainda na cama, agradecendo a Deus por restaurar nossa alma ao corpo. Ao contarmos nossas bênçãos, algo que todos gostamos, ficamos mais felizes, pois isso mantém a perspectiva e mostra o quanto somos abençoados. Especialmente quando a gente reflete mais profundamente sobre o privilégio excepcional dado a cada judeu. Qual é o privilégio dado a cada judeu? Aninivresi, lishamesh escone, que eu fui criado para servir ao meu mestre, meu Criador. Na verdade, como explicado pela parábola bem conhecida de um grande e majestoso rei que sai e escolhe uma pessoa muito comum e humilde para ser seu assistente pessoal. Mesmo que rei e servo sejam seres humanos, e a diferença entre eles seja apenas de grau, ambos são humanos. Então, quão diferentes podem ser duas pessoas? Um pode ser muito inteligente, outro simples, mas ambos são humanos e geralmente compartilham quase tudo em suas realidades. O Rebbe está tentando mostrar isso para dizer que, em comparação entre um ser humano e o Criador e a criação, não só a diferença entre os dois é enorme, eles na verdade são realidades completamente diferentes. Existe um ser infinito que é Deus e então um ser finito. Eles não estão no mesmo nível, enquanto dois humanos estão. Então, se no caso de um rei que toma como servo e o servo que é uma pessoa simples, quão grande é a alegria dessa pessoa humilde que foi tão graciosamente privilegiada e elevada? O servo simples se sente honrado por ter sido escolhido pelo Deus Todo-Poderoso. Então, quanto mais, e de forma incomparável, deveria ser a alegria constante de um judeu que foi escolhido para servir ao Melech? Melech Malkei HaMelachim, ele foi escolhido para servir ao Rei de todos os reis. Deus Todo-Poderoso, que ele seja abençoado, e Deus se alegra com o seu serviço, e Deus fica exuberante, fica animado. Toda vez que esse judeu faz algo que Deus pede, toda vez que um judeu faz uma mitzvah e age de acordo com a vontade de Deus. Você provavelmente já ouviu falar do livro Tânia, que recentemente também foi lançado em inglês. Nele, esse assunto é discutido em detalhes e é muito útil para alcançar a verdadeira Sinchá. Então, se você quer alcançar a Sinchá, este é o caminho, este é o jeito de fazer isso.
Nem preciso dizer que, embora a conduta diária de acordo com a vontade de Deus já seja a maior recompensa em si, a maior recompensa de servir a Deus é servir a Deus. Que eu tenho esse trabalho incrível. É como, sabe, alguém ser escolhido para ser, sabe, secretário de Estado, certo? Secretário de Defesa, certo? O trabalho em si já é tão significativo que já é uma recompensa. Ok, bem, dê uma compensação para o cara porque ele também precisa viver, certo? Se a pessoa tiver a perspectiva certa, é assim que deveria encarar. Da mesma forma, quando estamos servindo a Shem, na verdade, de uma maneira muito mais grandiosa. Portanto, nem preciso dizer que, embora a conduta diária de acordo com a vontade de Deus seja a maior recompensa, ela também é o canal para receber a bênção de Deus em todas as necessidades. Acontece que Deus diz isso: cumprir sua missão, viver como eu disse e para o propósito pelo qual eu o coloquei no mundo, é o maior canal para que eu lhe conceda bênçãos materiais. Portanto, todo esforço adicional em questões de bondade e santidade, Torá e Mitzvah, onde sempre há espaço para melhorar, amplia os canais para receber as bênçãos de Deus material e espiritualmente. Costuma-se, em casos assim, verificar os tefilim e garantir que estão kasher. Que Deus permita que você tenha boas notícias sobre tudo o mencionado acima. Certo, como estamos, pessoal? Tudo bem? Nós realmente temos Concluímos todas as cartas na semana passada. Sim, há cartas novas adicionadas, só não lembro qual foi a primeira que entrou, mas agora estamos na página, chegamos até Deus é bom, deixa eu ver. Ok, eu não, acho que esta é uma nova carta, mas se você souber o contrário, ficarei feliz em ser lembrado. De qualquer forma, isso é do ano de 1957, Brooklyn. Bênção e paz, em resposta à sua carta na qual você escreve sobre seu estado de espírito. O médico, que provavelmente não é um bom estado de espírito, as opiniões do médico. E que você está sofrendo muito. Então agora quero ressaltar que você pode perceber. E novamente vou dizer isso. Isso provavelmente é, em parte, o tipo de relacionamento que o Rebbe tem com as pessoas, o que é único porque a estatura do Rebbe era tão grande que lhe dava a capacidade de se comunicar de maneiras que outras pessoas, como nós, não conseguem, pois as pessoas não receberiam da mesma forma. Mas você vai notar que isso é frequente. Nas cartas do Rebbe, ele começa dizendo: é surpreendente para mim ou estou surpreso, certo? E eu acho que o Rebbe escreve dessa forma, talvez eu já tenha dito isso antes, que o Rebbe escreve dessa forma. Porque essa é a maneira dele de despertar a pessoa de um estado ilusório, por assim dizer. Então o Rebbe está despertando a pessoa dizendo: isso é surpreendente, tipo acorde. O Rebbe diz: realmente é surpreendente. Agora, escreve para alguém que afirma sofrer muito. Quando converso, alguém me diz que está sofrendo muito. Eu sou muito sensível em relação a como vou falar com eles, porque eu não acho que eles possam. Eu me preocupo que eles talvez não estejam em uma posição de ouvir uma mensagem forte de clareza, então eu os convido para a mensagem de clareza de forma suave. Mas o Rebbe faz isso de maneira ainda mais intensa. Mas há um benefício em fazer isso de forma forte, porque você realmente desperta a pessoa e muitas vezes é isso que ela precisa, e de forma suave não vai funcionar. Mas é preciso um relacionamento onde palavras fortes sejam ouvidas, e é isso que quero destacar aqui. É realmente surpreendente, pois você ainda é jovem e já teve o mérito de se envolver no campo da educação kosher adequada. Essa pessoa, obviamente, era um professor de Torá em algum tipo de escola. E o Rebbe está dizendo que grande mérito isso é. Que você recebeu o dom da missão de ensinar o livro da verdade, certo, aos filhos de Deus. Ou seja, aproximar os corações dos filhos de Israel do nosso Pai no céu. Com isso, entende-se, e é óbvio que até isso, se até mesmo um ser humano reconhece a gratidão e deseja fazer tudo ao seu alcance em benefício de quem aproxima o coração de seus filhos dele, quanto mais o nosso Pai no céu, que é a essência do bem e todo-poderoso, não é? Então o Rebbe foca em duas das principais características que são importantes de se concentrar em relação a Deus. Primeiro,
Deus é bom e Deus é todo-poderoso. Concede bênçãos e sucesso a quem busca aproximar o coração das crianças dele. Se há alguém a quem Deus vai trazer bênçãos, para quem seria? Para uma pessoa que está constantemente focada em aproximar o coração de seus filhos dele? O pai dirá: vou ajudar essa pessoa. Então o Reb está dizendo para ele: você tem todos os motivos para ser otimista, e se Deus está comigo. Ah, nós fizemos isso na semana passada também. Aliás, eu me lembro disso, mas sabe, se eu não consigo lembrar, e talvez você também não esteja lembrando, a revisão é fantástica. E se Deus está comigo, então é óbvio que não devo temer. O que o homem pode me fazer como a nossa Torá, a Torá da vida, ensina? Na verdade, talvez não. Lembro de outra carta em que a pessoa diz: Deus está comigo e eu não temerei. É compreendido que toda pessoa passa por mudanças, inclusive mudanças de humor. No entanto, é óbvio que não se deve aumentar ou exagerar isso. É verdade, e isso é algo muito importante que eu gosto de enfatizar. Além disso, algo que provavelmente aprendi com o Reb é que temos humores, e eles variam. Então, se você está de mau humor, vá dormir, tenha uma boa noite de sono, está tudo bem. Todos nós ficamos de mau humor. Você vai acordar de manhã e estará em outro estado de espírito. Muitas vezes tudo vai ficar bem, essa é toda a solução. Basta ter uma boa noite de sono, quebrar esse humor. Desfrute de um bom sorvete. Sabe, esse sorvete é realmente especial. Se isso vai te tirar de um mau humor, cara, manda ver. Então, um estado de espírito desagradável é apenas algo transitório. Para que isso passe mais rapidamente, é útil refletir sobre o que foi dito acima. Agora, se você quiser, o Reb diz: como você pode ajudar a acelerar a mudança do seu humor? Reflita sobre o que foi dito acima, mesmo que por pouco tempo, que Deus certamente vai te abençoar porque você dedica seu tempo a aproximar os filhos dele. Deus é bom e fonte de todo bem. Sendo todo-poderoso, pode tudo e certamente fará isso por você, principalmente quando você se lembra disso. Um dos fundamentos da nossa fé, explicado de forma tão bonita no ensinamento chassídico, é o conceito de providência divina nesse sentido literal, de que o Criador do mundo cuida de cada indivíduo em todos os seus assuntos, em cada detalhe e subdetalhe. Espero que após a educação que você recebeu, até mesmo essas poucas linhas, embora breves em quantidade, sejam suficientes para afirmar você na verdade. Que nós nos encontramos no mundo sobre o qual o Criador declarou: e Deus viu que era bom, certo? O que Deus diz depois de criar o mundo, como nosso mestre, ou enquanto ele está criando o mundo, na verdade como nosso grande mestre. Rambam detalha isso extensamente em suas obras. Sobre esses assuntos, a pessoa não deve buscar inúmeros cálculos que obscurecem a realidade e distorcem a verdade. O ponto essencial de tudo o que foi dito acima é que você deve parar de se prender ao seu estado de espírito. Pare de focar no seu estado de espírito e a sua fé no Criador do mundo, que vela por cada um de nós. Isso trará vitalidade, energia e alegria para todos os seus medos. Apenas foque na sua fé em Hashem. Você está de bom humor, está de mau humor, tanto faz. Eu gosto de dizer, sabe, é o seu corpo. O seu corpo é muito, sabe, o seu corpo é volúvel. É muito temperamental. É tão egocêntrico que, sabe, tantas coisas o afetam. É o seu corpo, então o seu corpo sente de um certo jeito. Mas você, como seu espírito, certo que precisamos separar do nosso corpo, sabe, isso é sólido na fé em Deus. Sabe que Deus vai cuidar de tudo. Quem cuida de nós trará vitalidade, energia e alegria a tudo. Você terá uma vida simples, sem confusão, feliz, seguindo a Torá e as mitzvot. Aguardando boas notícias em tudo isso. Ok, como estamos, pessoal? Estamos bem? Ok, vamos para a próxima carta. Ok, isso definitivamente é novo. Esta é uma mensagem de Purim enviada para grupos acadêmicos de jovens. A chave para a sobrevivência judaica. Isso é ótimo, porque antes de Purim, e é por isso que escolhi esta carta, a história de Purim, como relatada no livro de Esther, nos dá uma análise clara do problema judaico. Entre aspas. Estando dispersos por 127 províncias e terras, como estávamos durante a história de Esther,
Purim, o que, aliás, é fascinante. Pérsia, Irã, é lá que Mardoqueu morava. Mardoqueu e Ester moravam no Irã. Tudo isso está se desenrolando agora. Então, estando dispersos por 127 províncias e terras, a terra deles ainda estava em ruínas. Nossa própria terra, a terra do povo judeu, estava em ruínas, Israel. Os judeus certamente se diferenciavam em costumes, vestimentas e língua, conforme o local onde estavam dispersos. Sabemos disso quando estamos dispersos. Então, cada um tinha um corte diferente, desenvolveu alguns costumes diferentes, talvez se vestisse um pouco diferente, falasse línguas diferentes. Como é hoje, muito parecido com a forma como os judeus em diferentes terras diferem atualmente. Ainda assim, embora houvesse judeus que escondessem sua identidade judaica, Hamã, o inimigo dos judeus, reconhecia as qualidades e características essenciais dos judeus, que fazia todos eles, com ou sem o consentimento deles, se tornarem um só. Pessoal, ok, então o que o Rebbe está dizendo é que mesmo que fôssemos muito diferentes, e havia judeus que eram, você sabe como hoje, judeus que escondiam sua identidade judaica ou nem sabiam muito sobre sua judaicidade. Hamã, o inimigo, ele reconheceu a qualidade essencial do que faz de um judeu. E portanto ele disse, Yeshno Am Echad, ele nos chamou de um só povo, mesmo sendo tão variados. Ou seja, as leis deles são diferentes das de outros povos, ele disse. Ele disse, Yeshno Am Echad, que está espalhado, mas o mesmo brilha, e as leis deles são diferentes das nossas. Ele insiste que somos um só, e ele estava certo, porque, em essência, somos todos exatamente iguais. Portanto, em seu desejo perverso de aniquilar os judeus, Hamã busca destruir todos os judeus, jovens e velhos, crianças e mulheres. Todo judeu era um problema para ele, embora houvesse Naqueles dias havia judeus rigorosos na Torá e nas mitzvot, judeus religiosos e outros com laços religiosos fracos ou que buscavam se assimilar. Ainda assim, nenhum podia escapar da classificação de pertencer àquele único povo. Aos olhos de Hamã, judeu é judeu, e ele estava 100% certo. E todos estavam incluídos no decreto cruel de Hamã, e assim, portanto, Hamã fez um decreto sobre todo judeu de todas as épocas. Houveram Hamãs, mas nós sobrevivemos a todos eles, graças a Deus. Qual é o segredo da nossa sobrevivência? Qual é esse segredo que faz com que o povo judeu seja indestrutível? A resposta ficará evidente com a ilustração a seguir. Então o Rebbe diz, eu vou te contar e vou usar uma explicação científica. O Rebbe fazia isso em suas cartas em inglês, porque sabia como se comunicar com a mente americana, por isso usava essa linguagem. A resposta virá da seguinte ilustração. Quando um cientista procura determinar as leis que regem um certo fenômeno, ele quer entender quais são as leis que governam essa realidade. Ou, para descobrir as propriedades essenciais de um determinado elemento na natureza, ele deve realizar uma série de experimentos sob as mais variadas condições. Então você pega esse fenômeno e o observa em várias condições diferentes para descobrir aquelas propriedades ou leis que se aplicam. Sob todas as condições igualmente. Você está tentando descobrir o que há nesse fenômeno que, não importa em que condição o coloquemos, esse fenômeno se mantém? Nenhuma lei científica real pode ser deduzida de poucos experimentos ou de testes sob condições iguais ou pouco diferentes. Se você realmente quer chegar à resposta disso, precisa criar condições extremamente variadas. Então você está realmente testando esse fenômeno e vendo como ele se comporta em todas essas situações para ver se ele se manifesta da mesma forma ou se mantém consistente. E então, o que é que encontramos como sendo poderoso em cada ambiente variado que seria a causa de sua própria sustentação? Ou de experimentos em condições semelhantes, com pequenas variações, já que os resultados sobre o essencial e o secundário são insignificantes e não conclusivos. Se você não tem cenários variados, então será inconclusivo. Todos os cenários são muito semelhantes, então está aparecendo a mesma coisa, com o mesmo resultado. O Rebbe diz,
O mesmo princípio deve ser aplicado ao nosso povo, um dos mais antigos do mundo, cuja história nacional começou com a revelação no Monte Sinai há cerca de 3.300 anos. Ao longo desses longos séculos, nosso povo viveu sob condições extremamente variadas, nas mais diferentes épocas e em diferentes lugares ao redor do mundo. Vivemos em todos os lugares sob as mais variadas situações, então temos cenários muito amplos para avaliar. Se quisermos descobrir os elementos essenciais que compõem a causa e a própria base da existência do nosso povo e sua força única, devemos concluir que não são suas características físicas peculiares ou características mentais intrínsecas. Não é que somos fisicamente mais fortes, definitivamente não somos, e não são nossas características mentais intrínsecas, não é nossa língua, não é nosso idioma. Há judeus muito inteligentes, mas também muitos que não são tão inteligentes. Não é nosso idioma. Todos falamos línguas diferentes, temos modos e costumes diferentes, pois temos hábitos muito variados. Dependendo de onde, você sabe onde essa população de judeus está, em que país eles estão, nem mesmo sua pureza racial. Por que não? Pois houve épocas na história antiga do nosso povo, assim como durante a Idade Média e até em tempos recentes, em que grupos étnicos e tribos inteiras se tornaram prosélitos e parte do nosso povo, tivemos grupos inteiros de pessoas que se converteram e se tornaram judeus. Então, nesse sentido, não somos racialmente puros, certo? O elemento essencial que une nosso povo disperso e espalhado e o torna um só povo em toda a sua dispersão e independentemente do tempo é a Torá e as mitzvot. Uma coisa permaneceu igual entre esses judeus em qualquer lugar: o compromisso com a Torá e as mitzvot. O modo de vida judaico, segundo o rabino, manteve-se praticamente igual ao longo do tempo e em todos os lugares. Em outros locais, que talvez ele não cite aqui, também é assim. Nós também sabemos, isso vai ser um elemento importante a destacar, e estamos testemunhando isso, que eu não vou dizer explicitamente, mas acho que você vai entender que estamos presenciando neste momento. Como registramos em toda a história quaisquer grupos de judeus que não são fiéis à Torá e às mitzvot? Quando digo fiéis à Torá e às mitzvot, não quero dizer que vivem conforme elas, mas que acreditam na Torá e nas mitzvot. Todos nós enfrentamos desafios com nosso compromisso e fazemos o melhor possível. Mas na crença na Torá e nas mitzvot, qualquer grupo que se desvie de sua crença na Torá e nas mitzvot é uma questão de tempo até que o judaísmo se torne extinto. Tragicamente, é isso que é a assimilação. Então o rabino diz, a conclusão é clara e fora de dúvida que é a Torá e as mitzvot. O que torna nosso povo indestrutível no mundo, visto diante de massacres e pogroms que visam nossa destruição física e diante de investidas ideológicas de culturas estrangeiras que visam nossa destruição espiritual. Purim nos ensina a lição milenar, que foi comprovada até mesmo recentemente. Para nossa tristeza, que nenhum tipo de assimilacionismo, nem mesmo aquele que se estende por várias gerações, oferece uma fuga dos Hamans e dos Hitlers. Nenhum judeu pode romper seus laços com seu povo tentando essa fuga. Duas coisas. Não há como escapar dos nossos inimigos por meio da assimilação, porque sabemos, como disse Amã, vocês são um só povo. Ele não diferenciava religiosos de não religiosos, pois via a identidade judaica como algo mais profundo. Hitler também não fazia essa distinção. Porque ele entendia, provavelmente de forma subconsciente, eles entendiam, certo? Que existe uma identidade espiritual em cada um de nós. Então não podemos escapar disso. Ao contrário, nossa salvação e existência dependem do fato de nossas leis serem diferentes das de outros povos. Toda a nossa sobrevivência vem do nosso compromisso especificamente com a Torá e as mitzvot. Purim nos lembra a força do nosso povo e de cada pessoa. A força do judeu e da judia reside em uma adesão mais próxima à nossa antiga herança espiritual, que contém o segredo de uma vida harmoniosa e, portanto, de uma vida saudável e feliz. Todas as outras coisas em nossa vida espiritual e material devem estar livres de qualquer contradição. A base e a essência da nossa existência. Então o rabino diz, todas as outras coisas em nossa vida devem estar livres de contradições.
Torá e Mitzvah devem estar sintonizadas de acordo para criar a máxima harmonia e aumentar nossa força física e espiritual, ambas caminhando juntas na vida judaica. Com os melhores votos de um Purim alegre, que possamos viver para ver um mundo livre de Hamans e de todos os tipos de amalequitas, os inimigos dos judeus, de seu corpo, alma e fé. Agora, vou acrescentar, o que talvez tenhamos em uma carta diferente, não tenho certeza, algo que o Rebbe escreve em outras cartas. E isso é que também vemos que, na história de Purim, algo incrível aconteceu quando Amã disse que todo o povo judeu deveria ser morto, e ele marcou uma data para isso. Havia uma maneira de um judeu conseguir escapar disso. E era isso. Eles poderiam se converter e deixar o judaísmo, e o inacreditável é que nenhum judeu se converteu. Todos, na verdade, se tornaram judeus ainda mais vibrantes. E adivinha o que aconteceu? Um dos maiores milagres de todos os tempos aconteceu. Amã foi enforcado por um gentio, por Assuero, como eu apontei no Shabat, e o povo judeu sobreviveu. E não só isso, eles foram à guerra e mataram muitos de seus inimigos. Então é uma demonstração pura do poder do povo judeu. Certo? Carta 66, o campeão inabalável de xadrez, Sr. Shmuel Kaimerchevsky. Eu me lembro desse cara porque ele morava em Spring Valley, Nova York. Eu me lembro dele. Ele morava em Spring Valley, Nova York. Spring Valley, Nova York é onde eu cresci. Na verdade, que fica bem ao lado de Monsey, que é onde minha mãe mora agora. E isso foi. O Rebbe escreve uma carta para ele no ano de 1984. E é muito interessante. Veja, ele era um campeão de xadrez, um campeão mundial de xadrez. Acredito que ele era um judeu russo, talvez ele fosse americano, na verdade. De qualquer forma, depois de um longo intervalo, desde que ouvi de você diretamente, o que é um pouco surpreendente, fiquei satisfeito por ter sido informado do seu sucesso recente no torneio internacional. Conforme noticiado no New York Times de 18 de março de 1984, o Rebbe era conhecido, aliás. Ele nunca fazia isso, é claro, em público, mas ele tinha em sua mesa o New York Times, o Rebbe lia o New York Times ou partes dele. Eu não sei se seus secretários selecionavam os artigos que ele dizia que teria interesse, mas o Rebbe leu esse artigo. Fiquei ainda mais satisfeito por saber que você seguia participando de torneios internacionais. O Rebbe foi muito enfático sobre ele participar desses torneios, e especialmente que você dividiu o primeiro prêmio, no torneio de... Não sei como você pronuncia isso, seja o que for. Mas por que era importante para o Rebbe que ele participasse de torneios de xadrez, torneios internos e internacionais de xadrez? Porque é uma santificação do nome de Deus, ele é um judeu religioso, ele era um judeu religioso, usa uma kippá, e venceu o campeonato de xadrez, isso é uma glorificação do nome de Deus. O mais gratificante é que você segue demonstrando um Kiddush Hashem Barabim, ou seja, santificação do nome de Deus. Publicamente insistindo no seu direito de não jogar no sagrado Shabat e que a sua posição foi reconhecida e aceita, ele disse: "Quero competir, mas não posso jogar no Shabat." Eles mudaram o torneio. Eu disse que isso é um grande Kiddush Hashem, pois ele declara publicamente: Deus vem em primeiro lugar. O que tornou isso ainda mais evidente é que havia outro competidor judeu da União Soviética que tentou ser um obstáculo no seu caminho, o que tornou o Kiddush Hashem ainda mais brilhante. Porque esse cara, o russo, tentou discutir e você sabe, o cara contestar seu desejo de não jogar no Shabat fez essa conquista ainda maior, mais notável. Que Deus conceda que por muitos anos você continue usando sua grande influência em prol da causa do Kiddush Hashem. E que faça isso com muita saúde, em boa saúde, com alegria e felicidade no coração e em circunstâncias felizes, tanto material quanto espiritualmente. O que foi dito acima está muito no espírito de Purim, que celebramos recentemente como lemos na Megilá. Isso. Mesmo nesses dias como hoje, os judeus estavam dispersos entre as nações e enfrentavam várias dificuldades. Como judeus, mantiveram-se firmes ao seu modo de vida. Como afirma a Megilá,
Suas leis eram diferentes das de outros povos, mas devido à postura determinada e orgulhosa como judeus, segundo a Megilá. Mais uma vez, Mordecai, o judeu, e o povo de Mordecai não se ajoelhavam nem se curvavam diante de ninguém ou de nada que desafiasse seu compromisso judaico. Foi exatamente isso que trouxe consequências aos judeus. Houve luz, alegria, júbilo e honra, significando também honra e admiração pelos judeus por parte de seus antigos inimigos. Certamente não há necessidade de me alongar sobre o que foi dito acima, só gostaria de acrescentar. Em relação à citação de Orá vesinte avesazon vicar, que é a citação de luz, alegria, júbilo e honra, a explicação dos nossos sábios, que isso inclui também o significado interno desses termos, ou seja, luz. Isto é Torá. À luz disso, confio que você certamente tem períodos diários regulares de estudo da Torá, com tempo adicional em dias especiais como Shabat e Yom Tov. E embora isso seja obrigatório por si só, também aumenta a luz e a bondade no sentido comum, com votos de oração para você, sua esposa e toda a família, com bênçãos, assinatura do Rebbe. Ok, eu pensei que estava nesta carta, mas está em outra carta que eu não incluí. Havia um famoso campeão judeu de xadrez chamado Bob Fischer, que imagino que alguns de vocês devem se lembrar. Ele era, como dizemos em Yiddish, gut meshugah. Ele era, infelizmente, um pouco perturbado mentalmente e, se não me engano, uma pessoa realmente estranha. E o Rebbe escreveu para esse Sr. Reshevsky que ele deveria fazer tudo o que pudesse para influenciá-lo em seu orgulho como judeu. Esse era o jeito do Rebbe, sempre tentar influenciar todos, até mesmo os casos mais difíceis de resolver. Certo? Vamos fazer essa carta. Certo, essa é longa. Vamos ver se conseguimos encaixar nessa oportunidade extraordinária. Batendo a sua porta. 1963. Certo, então isso na verdade é uma carta, que é uma carta comunitária, uma carta que o Rebbe escreveu direcionada ao povo judeu. E isso é no 11º dia de Nissan. É uma carta antes de Pesach. Carta com mensagem de Pesach ao povo judeu. Aos meus irmãos em todo lugar, que Deus os abençoe, saudações e bênçãos. Pesach é o primeiro dia da independência judaica e o primeiro festival da história do nosso povo judeu. É o primeiro em importância e significado, pois trouxe a libertação do nosso povo da escravidão e tornou possível que eles vivessem uma vida livre e independente, como uma nação governada apenas pela Torá e seus mandamentos, ditados somente por Deus. Assim, nos tornamos um povo através da festa de Pesach, um povo livre, e passamos a viver sob o governo da Torá. Por isso, Pesach tem um significado especial para o povo judeu e para cada judeu em todos os tempos e lugares. Além disso, cada aspecto da festa e cada detalhe relacionado ao histórico Yetzias Mitzrayim e cada detalhe individual que esteve ligado ao êxodo histórico do Egito tem um significado especial, no sentido de uma mensagem atemporal e uma orientação prática para o indivíduo, a comunidade e o nosso povo como um todo. Sendo que Pesach é tão fundamental para a nossa existência, cada detalhe dele é significativo e instrutivo para nós. Um dos detalhes importantes do Êxodo é a pressa com que ele aconteceu. Quando chegou a hora da libertação, naquela noite em que os primogênitos morreram, o povo judeu saiu do Egito imediatamente, sem perder um momento sequer. Nós partimos basicamente no dia seguinte, ao meio-dia. Nós saímos Beshipazon. Beshipazon é a palavra. Com pressa, sem perder um momento, como nossos sábios expressaram. Nem mesmo um harafayem, o piscar de um olho, nem mesmo com o piscar de um olho. Isso significa que em um segundo tivemos que ir. Eles dizem ainda que, se o povo judeu tivesse hesitado e perdido aquele momento, a chance de libertação seria perdida para sempre. Se não tivéssemos aproveitado aquele momento, simplesmente saído antes que fosse tarde demais, nunca teríamos sido libertos. Isso parece incompreensível, pois já estávamos. Após as 10 pragas que levaram os egípcios a praticamente expulsar os judeus de sua terra, a situação estava, portanto, bem sob controle. Levou mais de um ano, basicamente 10 meses, porque então cada praga durou 10 meses. Por que então a pressa do momento era tão importante? Como se deve entender a afirmação dos nossos sábios de que, se aquele momento tivesse sido perdido, toda a libertação estaria em risco?
Acima de tudo, que lição prática está contida nesse detalhe? De modo que a Torá, ou seja, a palavra Torá significa instrução, faz questão de nos revelar isso com ênfase especial. O que a Torá está tentando nos transmitir? Ao dizer que eles tiveram que sair Bexipazon às pressas, a explicação é a seguinte: quando se chega ao fim do caminho do exílio e chega o momento da libertação da abominação do Egito, a oportunidade deve ser aproveitada imediatamente. Não deve haver demora nem por um instante, nem mesmo ao piscar de olhos. O perigo de perder a oportunidade não estava na possibilidade dos egípcios mudarem de ideia, mas sim na possibilidade de alguns judeus mudarem de ideia. Por relutarem em deixar seu modo de vida habitual no Egito, para sair ao deserto e receber a Torá, o Rebbe está transmitindo uma mensagem psicológica muito poderosa. O motivo da nossa saída apressada não foi por causa dos egípcios, pois eles já tinham sido afetados pelas 10 pragas. Não precisamos mais nos preocupar e podemos sair do Egito. Tememos que os judeus percam um momento de inspiração e pensem, talvez não devêssemos sair. Sempre temos essa dúvida, talvez eu não devesse fazer isso. O risco, certo? Com o que estamos preocupados? Bem, com o hábito, estamos acostumados a um certo estilo de vida. Agora, em uma nova realidade, correndo para o deserto. O que fazemos? Como agir e conseguir comida? São muitas perguntas, não é? Esses pensamentos naquele momento podem impedi-los de fugir do Egito, mesmo que queiram sair de lá. Por isso as pessoas raramente mudam. A lição para todo judeu, homem ou mulher, jovem ou velho, é Yetzias, êxodo de Mitzraim, sendo que a palavra Mitzraim literalmente significa Egito, mas também significa limitações. Desculpe só um momento. Ok, Mitzraim também significa Egito, que representa limitações. Isso significa que a lição é que sair das nossas limitações é algo que deve ser experimentado no dia a dia. É a libertação pessoal da submissão aos ditames do corpo e do animal no homem, a libertação das paixões e hábitos internos, assim como do ambiente materialista externo. Precisamos nos elevar acima do nosso corpo e da nossa alma animal, do nosso egocentrismo, das nossas paixões e hábitos e do ambiente materialista que está ao nosso redor. Essa libertação só pode ser alcançada respondendo ao chamado divino perpétuo, o chamado de Abraão, Isaque e Jacó, buscando os oprimidos e escravizados e prometendo: eu os redimirei da escravidão para que eu seja Deus para vocês. Como na primeira libertação, a verdadeira liberdade depende da aceitação da Torá e das mitzvot. Então precisamos estar dispostos a sair das nossas limitações, da nossa zona de conveniência e dos nossos confortos. E permitir que Deus e fazer de Deus o nosso Deus e aceitar a Torá e as mitzvot, esse chamado à liberdade nunca cessa. E Yetzias Mitzraim precisa ser alcançado. Todos os dias, a cada dia, a oportunidade surge novamente. Infelizmente, há pessoas que demoram e deixam essa oportunidade apenas para os 3 dias solenes do ano, Rosh Hashanah e Yom Kippur. Ele diz: tem alguns judeus que são judeus de 3 dias, certo? Outros, na melhor das hipóteses, deixam para o Shabat e Yom Tov. Ainda assim, outros que lembram e vivenciam Yetzias Mitzraim na oração diária não conseguem levar isso para todos os aspectos da vida cotidiana. O que é verdadeiro para o indivíduo também é verdadeiro no nível comunitário e nacional. Exceto que nesses níveis, a perda das oportunidades é, claro, ainda mais abrangente e catastrófica. A oportunidade extraordinária que bate à nossa porta neste exato momento é uma reorientação que já tomou conta de amplos círculos do povo judeu, especialmente a geração jovem, que criou uma forte tendência de retorno à nossa herança autêntica. Então, o Rebbe diz que vemos nossos jovens retornando. Parte significativa desses círculos, antes afastados do judaísmo, busca agora o caminho da Torá e das mitzvot. Muitos que mantêm vínculo com a Torá e as mitzvot buscam orientação para fortalecer sua ligação com o judaísmo autêntico, exceto os que há muito deixaram de refletir. Existe grande interesse, especialmente dos jovens, em saber toda a verdade sobre o judaísmo tradicional. Eles também exigem conhecer essa verdade.
Mesmo quem ainda não está pronto para se comprometer totalmente e promover uma mudança radical na vida. Eles são, no entanto, maduros o suficiente e corajosos o suficiente para encarar a verdade sem manchas e sem concessões, e não uma meia-verdade ou um quarto de verdade, ou uma verdade feita sob medida. A experiência mostrou que quando a juventude judaica entra em contato com o autêntico Yiddishkeit de Torá e Mitzvot, ela se sente atraída por isso. E muitos deles começaram a organizar suas vidas diárias de acordo com a determinação e o entusiasmo com os quais a juventude é tão ricamente dotada. A juventude é dotada de entusiasmo e determinação. É doloroso contemplar, no entanto, que embora esse despertar esteja em processo de frutificação há vários anos, a oportunidade não foi aproveitada de forma adequada. Ainda mais triste é o fato de que o desafio mal foi assumido por aqueles que deveriam ser líderes espirituais. O Rebbe convoca os líderes espirituais judaicos à responsabilidade, assim como na época de nossos ancestrais no Egito, cuja saída não foi adiada nem por um momento, onde atingiram plena lapidação do corpo e espírito, com a aceitação da Torá no Sinai, propósito e objetivo do Êxodo. Que Deus conceda que cada judeu veja esse momento, aproveite a oportunidade extraordinária do momento presente para alcançar a autolibertação e ajudar outros na mesma direção. Libertação de todo tipo de escravidão, interna e externa, e, acima de tudo, libertação da mais sombria escravidão. A ideia de vamos ser como os outros, essa é a maior escravidão. E quando retornarmos aos caminhos da Torá e das mitzvot em sua plenitude, teremos o mérito do cumprimento da promessa. Quando o povo judeu retorna, ele é redimido imediatamente com a verdadeira e completa redenção através do nosso justo Mashiach. Com votos de oração para um Pesach Kesher e feliz, assinado com a assinatura do Rebbe.